legal a própria questão do ambiente, que estava muito tranquila, a dinâmica de apresentação, o bate-bola. O que eu mais gostei foi a forma suave e divertida que eles passaram os conceitos da logosofia. Tem assim uma coerência em tudo que a gente lê, foi dito lá. Muitas coisas interessantes, quando são ditas, batem muito com a vivência pessoal de cada um. Quer saber mais sobre a logosofia? A Fundação Logosófica oferece cursos de logosofia gratuitos que propiciam uma visão geral da ciência logosófica, de suas concepções, seu autor, seu método de estudo e de sua bibliografia. Informe-se em www.logosofia.org.br. Eu estou realmente me sentindo privilegiada de poder ter tido essa oportunidade de começar a conhecer a logosofia. E aí eu tive sorte de encontrar a logosofia para não ficar jogado por aí. Então vou fazer o curso e acho que gostei muito, para mim foi muito válido. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir desculpas pelo atraso do início da live. Nós tivemos um probleminha técnico aqui e gostaríamos de poder aproveitar com vocês essa tarde. É uma grande alegria nós estarmos aqui para falar um pouco para vocês sobre o que nós aprendemos com a logosofia e como isso tem feito a nossa vida ser mais feliz. Eu sou Isabel. Hoje eu estou junto com algumas amigas, a Laura, que já vai entrar, a Norma e a Leda. Nós somos estudantes de logosofia, investigadoras dessa ciência na nossa própria vida. E nós fazemos parte de um grupo de estudos dentro da Escola de Logosofia, na Fundação Logosófica, onde milhares de estudantes de logosofia também fazem parte. Hoje nós vamos apresentar algumas reflexões dessas investigações sobre o tema da felicidade. Vamos trazer o que cada uma tem aplicado na própria vida com o conhecimento logosófico. E vamos trazer também o que isso tem nos conectado com diversos outros conceitos, como a gratidão, recursos internos, o método logosófico, que nessa investigação nós fomos descobrindo e aplicando na nossa própria vida. Bem, nós escolhemos esse tema, reflexões sobre a felicidade, pensando nesse momento turbulento que todos nós estamos vivendo atualmente no mundo. Desculpa, cada uma com as suas experiências e dificuldades devido a essa turbulência mundial, né? E como a logosofia nos dá recursos para viver isso tudo de uma maneira mais tranquila e elevada. Então, nós pensamos em trazer um pouco do que aprendemos e como nós podemos colaborar para ajudar mais pessoas a superar essas dificuldades e passar por esses momentos com mais firmeza, mais valentia, e a encontrar a felicidade mesmo no meio dos incômodos. Nós vamos dividir com vocês algumas experiências
e contar como os elementos da logosofia ensinam a viver de uma maneira muito mais feliz. Observando profundamente dentro de nós mesmas, conseguimos encontrar felicidade nas situações vividas no dia a dia. Nós esperamos que vocês possam aproveitar muito e que essa reunião seja significativa para mudar algo para melhor na sua vida, tá bem? Na tela do lado direito, vocês têm uma aba de perguntas. Nela, vocês poderão interagir conosco durante o webinário, respondendo algum questionamento, fazendo comentários ou perguntas. Vai ser muito bom saber o que o tema promove no interno de cada um enquanto nós falamos. Se ficarem algumas perguntas sem resposta, nós enviaremos depois, tá certo? Bom, nesse movimento de fazer reflexões sobre a felicidade, a primeira pergunta que me surgiu foi a seguinte: o que é a felicidade? Vocês já pensaram sobre isso? Sabe, eu fiz essa pergunta para um amigo que também estuda logosofia, e ele me respondeu que aprendeu a sentir a felicidade como uma parte da linguagem do Criador, avisando quando nós estamos no caminho certo. Que todas as vezes que acertamos, que fazemos algo correto e bom, sentimos felicidade. Porque é como se Deus nos dissesse: isso mesmo, tá certo, continuem assim. Esse conceito de felicidade é muito lindo, não é? E também me surgiu as seguintes perguntas: que tipo de felicidade nós buscamos? Por que será que durante o dia nós temos altos e baixos e parece que a felicidade escapa muito facilmente? Como é que cada uma de nós identifica a felicidade? Em que momentos? Onde está a felicidade? Ela está fora ou dentro de nós? Está perto ou longe? Bom, eu posso dizer que eu estou aprendendo a manter a felicidade mais perto do que longe. A Laura chegou, pessoal. Bem-vinda, Laura. Como eu dizia, eu posso dizer que eu estou aprendendo a manter a felicidade mais perto do que longe. Eu observo que a felicidade nos traz a sensação de ter uma razão e um sentido na vida. E poder experimentar essas sensações com a intensidade do viver logosófico no interno de cada um de nós, confirma que dentro do nosso próprio ser existe uma fonte inesgotável de recursos para nós criarmos a própria felicidade. Vivendo as situações com mais consciência da nossa natureza espiritual, nós passamos a sentir e experimentar a vida de outro modo, com outro significado. Todos nós experimentamos isso, mas se não estivermos atentos, não valorizamos. E tem um elemento superior, algo muito especial, que faz toda a diferença para que cada coisa que faça da vida seja valorizado e nos transmita felicidade inconquistável, que é a gratidão. Vocês já observaram a relação da gratidão com a felicidade? Existe felicidade sem gratidão? Ah, Isabel, com certeza tem toda a relação, né? Eu tenho comprovado que a verdadeira gratidão determina a nossa felicidade. Não é possível ser feliz sem a gratidão. Mas eu tenho observado também algo interessante, é que às vezes algumas palavras ficam na moda. Estou dizendo isso porque eu tenho visto que as pessoas andam usando muito a palavra gratidão, né? Nas escolas, é comum também nas empresas, se criam dinâmicas para trazer à tona essa palavra. Eu penso que isso é muito bom, né? Mas nós temos que ter cuidado para que não se torne um termo corriqueiro, né? Vazio de significado. Isso não é muito bom, vocês concordam? E vocês que estão assistindo, já pensaram nisso? Quando se fala em gratidão, se promove uma comoção nas pessoas, porque toca, né? Mas isso precisa perdurar, não pode ser esquecido, né?
Observar quando uma palavra é dita tantas vezes que se vai perdendo a sua essência, já observaram isso? E logosoficamente, a gente aprende que nós devemos ser gratos a tudo. Mas será que isso é fácil de realizar? Olha, Norma, ser grata a tudo, como você falou, não é fácil, porque precisa de atenção e esforço. Mas eu tenho comprovado que é possível, sim. Tem um pensamento da logosofia, que está no convite, que diz que a felicidade é algo que a vida nos outorga por meio de pequenas porções de bem. O que são essas pequenas porções de bem? São momentos que a vida vai oferecendo através de pequenos instantes de felicidade, o tempo todo, e que nós podemos experimentar se estivermos atentos. Só que não adianta alguém me fazer um bem se eu não reconhecer, se eu não for grata. Quando eu recordo com gratidão dessas partes de felicidade tantas vezes sentida, eu observo que a gratidão é uma das bases da felicidade. Eu vou contar uma experiência de quando eu era criança, e recordar dela com os elementos que a logosofia me ensinou, me traz de volta a felicidade que eu senti lá na infância. Surgiu um determinado modelo de bicicletinha que tinha uma cestinha na frente, era cor-de-rosa, linda. Parecia que tinha sido feita para mim. E depois de muito tempo eu querendo aquela bicicleta, eu ganhei de aniversário. Bom, parecia que o meu mundo estava completo. Eu levei a bicicleta para o lado da minha cama, segurei dormindo nela. E foi uma sensação maravilhosa. Eu sabia do esforço e sacrifício dos meus pais em comprar algo que era caro e estava fora do orçamento apertado. E aquilo fazia com que eu valorizasse muito mais aquele presente. Era mais do que apenas ganhar uma bicicleta, porque tinha o amor dos meus pais nesse presente. Isso fez com que eu recebesse aquele presente com muita gratidão, apesar de eu não ter consciência desse sentimento naquela época. Mas essa sensação de felicidade ficou gravada na minha memória, e todas as vezes que eu recordo disso, a felicidade me inunda, como naquele momento. Mas como será que eu recordaria desse fato sem ter sentido a gratidão? Ele teria alguma importância na minha vida? O simples fato de eu recordar que eu ganhei uma bicicleta mudaria a minha vida no quê? Só que recordar, olhando para dentro, movimentando essa engrenagem mental da maneira como a logosofia ensina, colocando em cada experiência da vida elementos superiores e sentimentos verdadeiros e profundos, me permitiu extrair uma porção dessa felicidade, resgatando essa felicidade que une o meu passado com o meu presente e projeta o meu futuro. Esse fato que eu relatei está totalmente vinculado com a imagem dos meus pais, que não estão mais aqui fisicamente. Eles fazem parte do meu passado, mas também fazem parte do meu presente, porque eles estão dentro de mim. Eles estão dentro do meu coração. E ao pensar neles, eu sinto felicidade, porque eu sinto gratidão pela oportunidade, por ter tido pais que me amaram e me ensinaram muito, por ter convivido com eles durante o tempo que nós estivemos juntos nessa experiência terrena. Eu aprendi com a logosofia a observar que não adianta eu estar rodeada de pessoas e coisas se eu não valorizo. E no lugar de eu sofrer por não ter mais as pessoas, ou os momentos, ou as coisas que eu já perdi, eu sinto muita gratidão por ter tido. Se eu não valorizar os momentos felizes que eu vivi, eu não mereço ter tido esses momentos. Eu aprendi que eu não posso jogar fora o que eu tive e tenho de bom. E recordar os momentos felizes vividos de uma maneira superior traz essa felicidade de volta.
já tinha observado isso? Que os momentos felizes podem voltar com a mesma intensidade sentida quando nós recordamos deles? Eu estou lendo aqui umas perguntas enviadas, uma delas é da Ida Maria. A pergunta é a seguinte: explica um pouco mais sobre criar a própria felicidade e a relação dela com a gratidão? Meninas, quem gostaria de responder para a Ida? Eu respondo, Damil. Olha, Ida, eu aprendi com a logosofia que a gratidão é um sentimento superior, nobre, e que ele pode ser cultivado dentro de cada um, né? Mas alguém pode estar perguntando como se pode cultivar um sentimento, né? E a aplicação do método logosófico permite o acesso aos poderes da mente e da sensibilidade, né? Nós vamos aprendendo a manejar esses recursos internos para fazer esses cultivos. Então, observando essa engrenagem maravilhosa que todos nós temos dentro, e à luz dos conhecimentos dessa ciência, nós vamos nos tornando conscientes dessas porções de bem, né? Experimentamos. E, ao mesmo tempo, vamos aprendendo a criar novos pensamentos e a cultivar sentimentos, né? Que são os agentes dessa vida interna, né? Que vão nos permitir experimentar essa felicidade de sermos donos da nossa própria vida, né? E um exemplo de um pensamento, né, que pode ser criado, é exatamente esse pensamento de ser grato, né? É um pensamento que, hierarquizado na nossa vida, cultivado com consciência, na mente e no coração, se transforma em um sentimento. E o sentimento passa a reger a nossa vida, transformando tudo que a gente vive em motivos para sermos gratos, né? Eu venho aprendendo a ter gratidão por tudo que eu vivo, pela oportunidade de aprender sempre, inclusive com a diversidade, né? E isso é o que determina a minha felicidade, porque eu vou recolhendo, retendo conscientemente o bem dentro de mim. Eu faço uma analogia com um colar de pérolas. Ele representa a felicidade e as pérolas, os momentos felizes vividos, né? Se esses momentos não forem recolhidos, né, nesse colar, eu nunca terei a sensação de felicidade, porque eles se perderam pelo esquecimento, pela ingratidão, e é então que a felicidade parece inalcançável para a gente. Todos nós vivemos momentos felizes, né? Se esquecemos é porque falta o conhecimento para retê-los na nossa vida. Então vem o vazio, a infelicidade. Mas ficou clara essa imagem do colar de pérolas? Norma, muito inspiradora essa imagem do colar de pérola, aonde cada pérola é uma porção de felicidade, né? E que a gente precisa aprender a unir. São coisas muito simples do dia a dia, né? Você trouxe sobre os poderes da mente e da sensibilidade que nós temos. Realmente, dentro de nós temos um sistema mental e temos um sistema sensível. Mas eles deveriam funcionar de uma forma muito harmônica, para que a gente pudesse construir o nosso mundo interno, então ele criar essa verdadeira felicidade, não é? Eu recordo que, ao conhecer a logosofia, eu queria muito entender por que mesmo gostando muito de algumas pessoas, às vezes eu era tão brava e rígida, não fazia o menor sentido, porque eu era cuidadosa com as pessoas, eu adoro cuidar do outro, eu não tenho preguiça, sou alegre, gosto de brincar, mas, de repente, ficava brava, gritava e tudo nublava. Isso tirava muito a minha alegria. E, com certeza, das pessoas que conviviam comigo, né? Que antagonismo é esse que existia dentro de mim? Eu sinto algo, mas a minha conduta é completamente contrária ao que eu sinto. Como continuar tendo bom sentimento e conseguir falar
o que não está bom, sem ser rígida ou mandona. Gente, isso tem jeito? É um desafio, não é? Então, como é que faz para conciliar, então? Uma conversa séria, tendo presente a nossa sensibilidade. Isso eram perguntas que eu fazia muito para mim, mas continuo fazendo. Pelo fato de estar bem atenta e querer viver dentro de mim algo mais harmônico, eu posso dizer que eu já não me comporto daquela forma há uns bons anos, né? E eu tento e vou aprendendo nesse caminhar como conciliar a seriedade com a presença da sensibilidade. E me busque, então, do grande almejado que é esse equilíbrio, a serenidade em si mesmo, né? Não é fácil, mas também posso dizer que não é impossível. E é tão interessante, porque cada acerto nasce uma alegria dentro de mim. É como se o Criador falasse assim para mim, cada acerto. Vai lá, Laura, tá certo, continua. É muito interessante. Interessante que nós nascemos, cada um tem a sua característica ao nascer, tanto psicológica quanto espiritual. E dependendo das vivências que nós vamos tendo ao correr da nossa vida, a gente vai reforçando algumas boas e outras não tão boas. Eu, observando assim mesmo, eu vejo que desde que eu era criança, eu tenho muita energia, sou alegre, bem disposta, não tenho preguiça, mas, por outro lado, eu sempre fui um pouco autoritária, meio mandona, sabe? E com o tempo, com a exigência do meu trabalho, fui ser enfermeira de UTI, e também com outras atividades que exigiam um comando, isso também foi fortificando, né? Agora, com os anos de estudo e muito esforço, eu estou aprendendo a domesticar as minhas feras internas. E são feras mesmo, sabe? Porque são pensamentos negativos muito antigos. E o autor tem um livro, esse livro aqui, ó, que fala só desse tema. Deficiências e propensões do ser humano. Eu gosto tanto que eu fiz uma dedicatória, olha o que eu escrevi para mim em 2012. Para a Laura, que possa, então, fazer um trabalho profundo para chegar ao que sempre anelou, com o afeto de mim mesmo. Vale muito a pena conhecer esse livro e saber que nós temos jeito. Com os estudos, eu fui me dando conta que Deus nos criou com uma mente para que a gente possa criar este mundo interno, que deve ser um lugar sagrado nosso. Mas ele vai ser sagrado dependendo do que eu vou cultivar lá. E é com esse mundo aqui, que tem dentro de mim, que eu vou para as convivências. Tanto no trabalho, no hospital, na minha família, fazendo um negócio, tomando uma cervejinha, numa festa. Eu deveria ser sempre a mesma Laura. Agora, com esses novos conteúdos que a gente vai aprendendo a criar e a exercitar dentro de nós mesmos. E é bem interessante, porque cada profissão requer um conhecimento específico, não é verdade? Então, para que a gente possa viver feliz nesse mundo interno, também, mais feliz, a gente também precisa de conhecimentos muito específicos. São ideias e são pensamentos de uma outra hierarquia, de algo mais elevado. É como se a gente tivesse que ir para dentro de mim mesmo e lá do fundo eu fosse alcançar uma outra órbita, onde eu fosse me inspirar, buscar ideias do mundo metafísico e de lá trazer para mim e eu mesmo criar as minhas ideias que vão se materializar na minha conduta. Gente, isso não tem nada de quimera, de imaginação. Isto é possível a gente fazer
um processo de uma forma consciente, pautada em conceitos que são superiores. E vou deixar uma pergunta para todos nós. Vocês já se perguntaram o que cada um de nós precisa descobrir dentro do nosso mundo interno para sentir a felicidade mais presente na nossa vida? Poxa, Laura, são tantas essas descobertas que nós precisamos. É um grande desafio, né? Nós sempre nos perguntamos onde está a felicidade. Está na mente? Está no coração? Eu tenho entendido que a felicidade é inerente ao ser humano. É um presente do Criador. Afinal, nós não nascemos só para ter dificuldades, problemas, não é mesmo? Nós nascemos para ser felizes. Nós temos que forjar essa nossa felicidade. Sabe que eu estava fazendo uma imagem de uma caixa de presente linda, muito bonita, escrita felicidade, e cheia de corações, escrito amor. Como se esses corações representassem o amor de Deus na criação. É um presente de Deus que nós recebemos. Só que eu penso que essa caixa linda, ela vem vazia para nós preenchermos. Né? Nós ganhamos preenchê-la com os momentos felizes que nós vivemos. É uma caixa pessoal, em que nós iremos colocando cada porção de felicidade vivida ao longo da vida. Mas para viver esses momentos, eu não posso colocar na caixa a insatisfação constante, a queixa, a contrariedade, a impaciência, a intolerância e por aí vai, né? Mas e o que fazer quando eu estou contrariada? Vou me aborrecer? Isso resolve? Afinal, eu quero colocar nessa caixa da vida momentos felizes. Quero enchê-la com lindos presentes. Eu quero oferecer a Deus esse presente que nos foi dado para ser vivido no dia a dia. Né? Como você trouxe, o dia a dia que se experimenta tudo isso. E que momentos vão caber nela, então? Esses momentos vividos com a família, com seres queridos, os momentos no trabalho, os momentos com os amigos. Porque a convivência é um enorme campo experimental. Então, nós temos muitas coisas invisíveis que acontecem dentro o tempo todo, e nós precisamos descobrir. Quantas vezes nós nos debatemos com dificuldades? Mas se nós estivermos atentos, nós podemos mudar o foco da situação e, assim, mudar o rumo da vida. E ir vivendo essas pequenas porções de bem, né? Encontrando o que é e onde está a verdadeira felicidade. Como cada experiência é um aprendizado, mas ele deve ser vivido com conhecimento, né? Porque o conhecimento amplia a vida. Nós estamos aprendendo que o caminho da felicidade acontece conquistando com conhecimento, para que se fixe na vida, para que ela não seja afetada pela infiltração do mal. Uma reflexão que eu sempre me faço é como ser feliz na convivência diária, sempre me perguntando. Já se viram na situação em que eu me considero que eu estou certa e a outra pessoa está errada? Pois é. Ou também querer impor para o outro a minha razão. Quantas consequências amargas nós podemos evitar, não é mesmo? Vocês já viveram isso nas relações familiares? Como fazer para conciliar as situações que aparecem para não nos afastarmos das pessoas que nós mais amamos? Então, nessa busca de acertar nas atitudes para não criar conflito, eu tenho aprendido com a logosofia a fazer sempre muitas perguntas para mim mesmo, sabe? O tempo todo, antes de agir impulsivamente, com o propósito de dominar essas reações impulsivas do ânimo. Então, conseguimos mudar outra pessoa no confronto? Quando o outro nos incomoda, o que fazer? Como mudar a situação para ser mais feliz? Sabe, eu entendo que existe um mundo que vai além desse mundo físico. Um mundo que se manifesta mesmo, como foi dito, dentro de nós mesmos, no nosso interno, que é o mundo metafísico.
É um grande desafio, né? Viver bem dentro de nós mesmos para viver bem também nas diversas situações da vida. Além do que, essa mudança que vem de dentro vai repercutir no semelhante. Isso é muito grande. Então fica a pergunta, mais uma vez me pergunto, como ser feliz primeiro comigo mesma? Muito interessante ler essas perguntas que você fez. Né? Como investigadoras do método logosófico, nós comprovamos que tudo isso é possível através desse conhecimento de nós mesmos. Nós vamos aprendendo a movimentar esses recursos que temos dentro, identificando o que pode ser aperfeiçoado na nossa psicologia e destravando esse mecanismo mental e sensível, né, para aumentar essa capacidade, né, de sermos donos da nossa própria vida. Isso é muito interessante. Né? Deixamos de ser joguetes dos pensamentos, que tiram a nossa liberdade, né, o nosso verdadeiro querer, e vamos aprendendo a tomar as rédeas da vida, né, assim. Com essas investigações, esses estudos, nós aprendemos também a rever o passado. Isso me chama muita atenção, né, ressignificar as experiências do passado e retirar os elementos de valor para o presente. Tendo consciência do passado e do presente, eu vou projetando o meu futuro, né, através desse movimento de resgate da minha essência. E eu vou contar para vocês uma experiência na qual eu pude rever o meu passado e mudar o meu presente e meu futuro, buscando uma vida mais feliz. Eu conheci a logosofia, tinha 32 anos, tinha 2 filhos pequenos, era mãe em tempo integral. E tinha deixado para trás meus projetos de ter uma profissão, né? Mas internamente eu tinha a sensação que meu tempo já tinha passado, né? Que era tarde demais para mim. Mas um dos primeiros movimentos que esses conhecimentos me inspiraram foi o resgate da criança que eu fui. Eu aprendi que a infância tem uma grande transcendência para a vida do ser humano. Porque na infância se manifesta um querer puro, né, que geralmente é esquecido, né? E eu vi que desde criança já se manifestava em mim uma força muito grande, a vontade de ser professora. O meu gosto por estudar, ensinar os colegas na escola, as brincadeiras de escolinha, tudo, né? Eu sentia verdadeira alegria ao oferecer o que eu sabia. Mas as circunstâncias me levaram a outros caminhos, eu me casei cedo e o desejo de ser professora ficou no passado. Mas quando eu identifiquei que eu tinha na minha mente pensamentos que me paralisavam, me impediam de realizar meus projetos, eu comecei a mudar isso, né? Combatendo esses pensamentos, eu fui em busca da minha formação. Com 40 anos eu me formei. E desde lá eu exerço essa profissão que me traz tantas alegrias e realizações. Né? E essa experiência teve um grande significado na minha vida. Foi um divisor de águas mesmo, né? Foi a inversão de uma posição de submissão da minha vontade para uma posição de me colocar em movimento, né, resgatando algo que me inspirava a fazer o bem nos demais e que me proporcionou sentir verdadeira felicidade, né, a felicidade de ser livre para realizar o que eu realmente queria. Né. Eu fui conhecendo esses recursos da minha inteligência, da minha sensibilidade e comecei a fazer uso deles, né. E eu descobri, por exemplo, que eu buscava sempre fora de mim mesmo os motivos das minhas frustrações. A culpa era sempre do outro. O meu pai, que não me deixou estudar na escola onde tinha o curso que eu queria, eram os filhos, né, que na época necessitavam da minha atenção integral, e pensava que já não era tão jovem para voltar para a sala de aula, e outros tantos pensamentos. Né. Mas quando eu percebi que eu devia buscar a causa em mim mesma, não fora de mim, né, eu pude mudar essa realidade, né. Haviam pensamentos ali disfarçados, que antes eu não via, pensamentos de insegurança, falta de confiança em mim mesmo,
E todos esses têm origem no maior de todos os vilões, né, que é o temor. Então, unindo os fatos do passado e buscando essas mudanças internas no meu presente, eu pude projetar um futuro mais promissor para a minha vida. E aquela antiga posição de acomodação não teria me permitido jamais viver as coisas que eu vivi, né, a partir desse movimento que eu fiz. Eu vi e aprendo com a logosofia, né, que existem leis que regem a vida do ser humano. E eu experimentei um aspecto da lei de herança, que é justamente o fato do ser de hoje herdar o ser de ontem, né? E assim nasceu em mim uma gratidão muito grande à norma de 20 anos atrás, né, que me permitiu mudar o curso da minha vida e viver tudo que eu vivo hoje, né. E isso me proporcionou bastar a mim mesma, né, que era algo que eu queria alcançar em todos os sentidos, me ajudou e me ajuda ainda a resgatar a confiança na minha própria capacidade, me proporciona estender a minha vida na vida das crianças, né, que é algo que me faz muito feliz. E tudo isso se reflete em todos os campos da minha vida. Enfim, me permitiu acrescentar muitas pérolas no meu colar, né, ou na caixa, que a Leda trouxe também, né, essa imagem tão linda, de colocando nessa caixa esses momentos felizes que eu fui recolhendo. Então, Norma, estava aqui fazendo uma pergunta para mim. Como que a observação, sendo consciente, eu posso fazer essa observação consciente, tanto ao mesmo tempo, dentro e fora de mim? Será que isso pode me proporcionar que eu crie e mantenha um equilíbrio nesse mundo interno, nessa observação simultânea? Fiquei me perguntando. Agora, ação. Deixa que eu falo aqui. Mira, vai. Ah, eu voltei, tá vendo? Não, Vai. voltou aqui mesmo. Aqui? Cadê eu? Ô, Isabel, vou aí com você. Espera aí, Bel. Pode fazer uma observação consciente, né? Vocês viram que eu tive que sair do lugar. Como que numa situação difícil, será que numa situação difícil, mas bem difícil, não é essa não que deu errado aqui a mídia, viu? Não é nessa. Numa situação bem difícil, complicada, será que no final de viver uma situação bem difícil eu consigo ainda extrair uma satisfação, chegando até a experimentar uma sensação de alegria, ainda que silenciosa, dentro desse mundo? Eu estava vendo que nas minhas reflexões sobre a felicidade, eu recordo de uma situação que é onde, através do estudo, do conhecimento de mim mesmo, enquanto eu fazia uma reforma num sítio que eu tenho, eu fazia simultaneamente uma reforma dentro de mim. E havia um pedreiro-chefe que eu contratei, que enquanto eu estava longe do lugar, por telefone ele era muito calmo, muito educado, mas quando eu resolvi ficar na obra, que eu fiquei muito tempo, fiquei uns 3 meses direto, ele nem aparecia na obra. E aí, enquanto eu fui avaliando o piso, o acabamento de um piso externo, uma extensão muito grande, eu observava que estava muito ruim, sabe? Muito ruim, muito mal feito. E quando eu falava com ele, ele falava assim, não, Laura, isso daí depois
Na limpeza, tudo some. Como eu estava muito mais interessada em fazer essa reforma interna, eu estava, de fato, me dedicando a não ser mais tão dura e ríspida, eu fui aceitando, fui fazendo algumas tentativas para que ele corrigisse, mas sem sucesso. Ele dizia que no final tudo ia dar certo. Agora, bem interessante que durante toda aquela reforma, eu pautei a minha conduta no respeito ao ser humano, como se fosse um espírito vivendo na Terra. É isso mesmo. Nós somos de uma essência espiritual e que estamos numa etapa aqui nesse mundo Terra, no mundo físico. E eu falava assim para mim mesma: Laura, tudo isso vai passar, mas a sua conduta vai ficar no seu espírito, na sua consciência. Então, com essa inspiração, eu fui me comportando de uma forma a alimentar o nosso ser espiritual. Não preciso dizer que no dia da entrega da obra, eu já havia me preparado que ele não ia cumprir nada, né? E, de fato, o defeito estava bonitinho lá, né? Agora, para manter o meu equilíbrio interno, desse mundo interno, eu fiquei com todos os prejuízos, todos. E depois eu fui analisar essa experiência. Eu vi que eu preferi manter os meus valores humanos e espirituais, do qual eu valorizo tanto e tenho me esforçado. É claro que na aparência material dos fatos, podia falar, puxa, Laura, você foi muito boba. Mas mesmo assim, eu fiz uma opção, que foi escolher pela essa paz interna. Entre o ser feliz e ter razão, eu escolhi pela minha felicidade. Agora, eu precisei deter a minha natureza inferior, a minha parte primitiva, que não me deixa ser humano. Humano no verdadeiro sentido da palavra humana. Eu precisei buscar dentro de mim pensamentos e sentimentos de uma outra hierarquia. E era tão interessante, porque enquanto eu estava lá, eu falava assim para mim, eu procurava me recordar, eu falava assim, a todo tempo, o que é que Deus quer que você seja e faça? Sabe, isso me ajudou muito a me colocar numa conduta mais elevada. E o que é muito interessante, eu vou muito para o sítio, e quando eu estou varrendo aquele chão horroroso, cheio de imperfeição, eu sinto alegria, porque eu me recordo que eu tive a conduta que eu queria ter tido, que era uma conduta elevada. Isso me deixa feliz. E é essa alegria que me estimula muito a não desistir, a continuar nesse processo de superação, porque eu sei que eu estou criando a minha herança espiritual. E, com certeza, eu também estou colaborando com o semelhante quando eu modifico. Isso, para mim, é uma verdadeira felicidade, porque ela é calma, ela é serena e ela é eterna, porque ela é espiritual. Que linda experiência, hein, Laura? A vida apresenta muitas situações adversas, né? Muitos desafios. A vida é uma luta constante. Vou contar para vocês também uma pequena experiência de uma adversidade em que eu tive que pensar como viver da melhor forma. Eu queria superar a adversidade, olha só. Queria viver bons momentos mesmo na adversidade. Olha que desafio. Não é tarefa fácil mesmo, né? Olhem só. Antes da pandemia, eu ficava pouco tempo em casa. Eu saía para o trabalho, ia para a academia, as atividades na logosofia e tantas coisas que a gente faz no dia a dia, né? E assim os dias eram preenchidos, né? Então, dessa forma, eu conseguia ter menos dificuldade na convivência na vida familiar, porque não havia muito tempo para enfrentamento nas situações do dia a dia, naquilo que no outro me desagradava e vice-versa. Sabe que era até mais cômodo, né? Porque eu não precisava me esforçar muito para conviver bem, porque eu não estava há muito tempo mesmo nesse ambiente familiar. E aí tivemos a oportunidade de passar a conviver mais tempo em casa, não é mesmo?
Isso é um motivo de alegria, mas também aí tem alguns desentendimentos, não é? Que aparecem as diferenças. Nós achamos muitas vezes que o outro não nos entende, não faz as coisas como gostaríamos, tem os seus hábitos que incomodam, cada um faz do seu jeito. E isso vai causando distanciamento, né, nas relações, vai criando um mal-estar na convivência, né? Então, nesse cenário, como me comportar? Então, essa nova situação me colocou diante de alguns desafios, mas a situação estava posta, eu queria vivê-la, e vivê-la da melhor forma. Sabia que exigiria um grande esforço para modificar as minhas condições internas, né, o que não é fácil. O que eu fiz, então? Eu fui buscar dentro de mim os recursos que eu já possuía, aquilo que poderia me ajudar a viver a situação da melhor forma, porque os hábitos, modalidades incompatíveis no convívio harmonioso iam aparecendo. E eu tenho aprendido com a logosofia a realizar um esforço de manter o estado interno o mais sereno possível. E nessa investigação de mim mesma, eu comecei a observar e consultar meu grau de paciência, meu grau de tolerância, de serenidade, boa vontade, boa disposição, pois o propósito é sentir essa harmonia interna, é de ser melhor a cada dia, de manter esse estado de serenidade, né? Isso faz parte do meu objetivo de evoluir conscientemente. E como estamos aprendendo sobre as faculdades da mente, a atuação da sensibilidade, tantas coisas maravilhosas que existem dentro de nós, eu priorizei trocar o desentendimento pela conciliação. Então, eu fui fazendo escolhas para ir pelo caminho que eu me propus, né? Com esses elementos da sensibilidade, com o coração na experiência, eu passei a ver outra pessoa com outros olhos, ou melhor, com outra compreensão, né? Vendo no outro um ser humano que também tem suas virtudes. Claro que muitas vezes faltou paciência, faltou mais tolerância, porque é um processo. Mas eu observei que, quando isso acontecia, eu recordava do meu propósito. E, com isso, eu conseguia me recolocar, para que não alterasse a paz interna. E outro aspecto que eu tenho aprendido é de considerar que esses momentos que acontecem são, assim, de uma reação natural, como um pequeno desabafo, uma explosão rápida, passageira, circunstancial. Isso me proporcionou viver momentos mais conscientes, porque atendia ao meu objetivo de superação, que move a vontade para a conquista do bem. É assim que vamos construindo essa felicidade, né? São momentos muito gratos de serem vividos, porque eu pude ver refletido uma parte ponderável da vida interior, uma felicidade vivida com mais consciência. E da adversidade, poder extrair um elemento para a vida, isso é muito grande. Então, foram e são momentos que vibram como uma realização que vai pelo caminho da evolução. Porque fazer as coisas com alegria é sempre mais prazeroso do que fazer com reação. O propósito de bem se faz presente. Então, refletindo sobre a experiência, eu vi que o mais importante foi perceber com que essa mudança interna repercutiu nos demais, né? Foi muito bom sentir o quanto eu devo deixar de valorizar tantos pequenos incidentes da vida diária. Elas ameaçam perturbar a calma do nosso espírito e afetam aquilo que é transcendente, em prol de um objetivo mais elevado. Então, viver essas pequenas porções de bem, né, como a Isabel trouxe no início da nossa conversa, onde nós vamos colocando nessa linda caixa que representa a nossa felicidade e a nossa vida, apesar das dificuldades e das adversidades. Sabem, quando tudo passar, quando eu recordar desse difícil momento da pandemia que nós vivemos, na verdade, eu não quero ter recordações amargas, pensar naquilo que foi difícil na convivência, que foi um período de maus momentos, mas poder recordar daquilo que eu pude experimentar dentro de mim, para tornar esses momentos mais felizes, recordar daquilo que vai ficar na existência, do que é importante para a verdadeira vida, e não do que é circunstancial e que não teve nenhuma transcendência.
Maravilhoso, né? De todas essas experiências relatadas, o mais incrível é que, com o conhecimento adequado, nós podemos transformar nossa vida em um local apropriado para vencer as nossas lutas internas e fazer de cada situação um pedaço de felicidade para oferecer para o coração. A logosofia me ensinou que o mais importante não são as situações que eu vivo. O mais importante é como eu vivo cada situação. Como é que está o meu interno no momento que eu vivo cada situação. Se eu viver algo sem reconhecer tudo de positivo que teve nessa experiência, sem aproveitar, aquilo deixa de ter importância muito rápido. Tem uma outra pergunta aqui da Miriam. Ela pergunta assim: afinal, existe uma chave para acessar a felicidade? Olha, pensando sobre quais são essas pequenas porções de bem que todas já manifestaram, que dão felicidade, Miriam, eu encontrei várias chaves de vários compartimentos e que estão todos dentro de mim. Meninas, eu sei que é difícil resumir em uma frase, mas vamos tentar resumir esses nossos momentos de felicidade em uma frase? Qual chave cada uma identificou nas experiências manifestadas para acessar a felicidade? Eu vou começar por mim, tá bem? Bom, eu sinto felicidade quando eu sinto gratidão pelo bem recebido. E nos momentos também que eu faço um bem a alguém. Você, Norma? Dificuldade de abrir o microfone. Sabe, eu sinto felicidade quando eu sinto que eu posso ser dona da minha vontade, sabe? Que eu sinto essa liberdade interna, que esse conhecimento de si mesmo me proporciona. Leda. Sabe que eu sinto felicidade quando eu consigo ajudar primeiro a mim mesma e ajudar ao semelhante diante de uma adversidade, adquirindo uma porção de vida. Eu só estou rindo, desculpa, mas é que a gente teve um problema técnico aqui, a Laura vai responder as porções de felicidade dela aqui do meu lado. Laura, querida, vamos lá, meu amor. A minha porção de bem é quando eu compreendo, quando eu aprendo algo, e também quando eu tenho a sensação de um dever cumprido. Obrigada, queridas. Essas todas são chaves que cada um de nós pode usar, né, para acessar a felicidade. Claro que existem uma enormidade de chaves. Tem um pensamento da logosofia que eu gosto muito, que diz o seguinte, está projetado para vocês poderem ler juntos. Sentir pelas manhãs a felicidade de despertar. Senti-la porque se compreende seu significado. Sentir de igual modo felicidade no trabalho e enquanto se realiza no dia. E também nos pensamentos que aninham na mente. E senti-la no repouso à noite é ser consciente da vida. E experimentar a felicidade porque se sente palpitar dentro de si a vida universal. Como eu disse no início, nós somos investigadoras da ciência logosófica. Somos espíritos inquietos em busca do conhecimento. E nós encontramos nos ensinamentos e no método logosófico os recursos para nos alinharmos com a nossa busca espiritual, de ter consciência e realizarmos o nosso verdadeiro propósito na vida. Hoje, nós trouxemos um pouco das experiências que nós vivemos utilizando o método logosófico na nossa vida e como viver a vida de uma maneira mais elevada e feliz. Olha, eu posso dizer para vocês que vale muito a pena conhecer mais.
Nós tivemos hoje várias atribulações aqui, né, internet, coisa que a gente não domina muito, mas nós estamos muito felizes, então realmente esse método funciona. Eu convido todos vocês para se inscreverem gratuitamente para os próximos 3 workshops. São todos realizados às quartas-feiras, às 20h30, com duração de 1 hora e são gratuitos. O módulo 1, Vida e Destino, conceitos que regem a vida. O módulo 2, o mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo. E o módulo 3, o caminho da evolução consciente. Os livros, como já foi dito, podem ser baixados gratuitamente através do site. Na tela vai aparecer um link para vocês se inscreverem, já podem se inscrever para os próximos módulos. E para os que não têm disponibilidade às quartas-feiras, mas queiram conhecer mais, se comuniquem conosco para um atendimento individual, tá bem? Também podem continuar nos assistindo todos os sábados, às 16h30, cada sábado com um tema diferente. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir as nossas experiências. Agradecemos muito a sua presença em nome da Fundação Logosófica e convidamos a todos para as próximas atividades. Boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde. Olha.